Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estava com muita saudade, desculpa do tempo que eu fiquei sem postar vídeo no canal, mas sou casada, tenho filhos e a vida não é fácil para ninguém, né? Teve muita correria aqui com a atividade das crianças na escola, por isso que eu fiquei aí alguns dias sem postar vídeo. Mas cá estamos novamente com a nossa série de vídeos a respeito de canetas e hoje as canetas que eu vou trazer para vocês são as canetas marca-texto. São canetas que geralmente não faltam no estojo de um estudante, né, de quem ali tem uma vida em torno de papéis, canetas, cadernos, né? Então sempre tem um marcadorzinho básico, né? Geralmente é o amarelinho, que é o básico que a gente encontra em todos os estojos, e aí a gente tem uma grande variedade de cores, de marcas, modelos e tipos. Ainda falando a respeito sobre os cuidados com as canetas, que eu prometi trazer para vocês nesses vídeos, geralmente as canetas tipo marca-texto, tipo fine liner ou hidrográficas, de ponta porosa, de feltro ou pincel, elas podem ser guardadas sempre, né, para que elas tenham uma boa durabilidade, tem que estar sempre mantidas com a tampa, né, porque se ela ficar destampada, ela corre risco de secar e você perder ali o seu produto num tempo menor do que o esperado. Então, o principal, primordial para o cuidado de qualquer tipo de caneta é sempre mantê-las tampadas, e se for no caso das canetas que são de clique, né, sempre com a ponta retraída. No caso das canetas de hoje, também, né, sempre tampadas, e se a caneta, elas podem ser armazenadas na horizontal ou vertical, tanto faz. Porém, se ela já estiver acabando, é melhor mesmo manter na vertical com a ponta para baixo. Porém, se o caso da sua caneta for aquelas canetas de tinta, né, aquelas geralmente têm o nome de Liquel, né, eu não tenho nenhum modelinho desse aqui, até tinha uma, mas já acabou, não dá nem para mostrar, mas geralmente elas são assim. Por exemplo, esse modelo, ela tem um reservatório que você vai conseguir ver se o quanto tá de tinta. No caso desse meu modelinho, ela já secou toda a tinta, então você não vai conseguir ver aqui. Mas geralmente nesses modelos de caneta você vai ver aqui aonde que tá a tinta. A minha, ela já está toda embebida na ponta da caneta. Ainda tem um pouquinho, pode ser até que fale na hora de fazer o teste, mas eu quis trazer esse modelo para vocês também conhecerem. É a única Liquel que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Então, se for o caso desse tipo de caneta, enquanto ela for nova, é melhor armazená-la com a ponta para cima, para que não corra o risco da tinta escorrer. Se ela já estiver há um bom tempo no uso, você pode manter ela na horizontal, para que a tinta chegue até a ponta e mantenha ela sempre úmida. E se já estiver bem usada, como o caso dessa minha, a gente mantém com a ponta para baixo, para que a ponta esteja sempre úmida, e quando você for precisar usar o seu marca-texto, você ainda poder fazer o uso dele aí por um bom tempo, tá ok? Terminada essas indicações, vou apresentar para vocês alguns modelinhos dos marca-textos que eu tenho. Então, nós vamos começar com as cores neon. Então, pela mais básica de todas, que é o amarelo, eu coloquei aqui uma linha, já deixei pronto para a gente ganhar mais tempo aí com o vídeo, para que ele não fique muito longo. Já coloquei aqui as marcas, né, das devidas canetas, e vamos trabalhar por cores e por modelos. Então, primeiro vamos trabalhar com as neons. Então, aqui no amarelo nós temos a Jocar Office, Pilot, Faber-Castell, e a Cis Mini. Eu tenho aqui também a Cis normal, só que ela já tá mais usadinho. A espessura da ponta das duas é a mesma, então eu estou fazendo teste com a Mini, mas é a mesma coisa, a espessura da ponta é a mesma. Agora vamos para o laranja. Jocar Office, é bem neon. Essa é a Pilot Friction, que é aquela apagável. Então,
ela tem esse tom um pouquinho mais clarinho. Parece pastel, mas não é pastel. A pastel dela é mais clarinha ainda. Como vocês podem ver, ela é apagável. Eu comprei para fazer um teste. Como eu uso muito laranja no meu bullet profissional, então eu tenho muitas canetas laranja. E pro meu pessoal eu gosto muito de amarelo, pro Bible Journal eu gosto muito de amarelo, então vocês vão ver sempre nos meus vídeos muita caneta amarela e laranja. Geralmente o laranja e o preto é pro meu bullet profissional, o amarelo eu gosto de usar bastante no Bible Journaling e também no meu bullet journal pessoal. A Faber-Castell, que na minha opinião isso aqui é mais um abóbora, né? Não acho tão neon. Cis, tem um neon bom. A Cas também tem um neon bem bonito. E tem um outro modelo aqui da Cas, que é a Cas ponta dupla. Então, nós temos aqui uma ponta laranja, as duas pontas são chanfradas. E esse outro tom aqui que, pra mim, ele ficou meio intermediário. Não sei se é bem um laranja, um rosa alaranjado. Então, esse aqui é o tom do laranja. É bem parecido com o outro, só que é um pouco mais fluorescente ainda. Vou deixar ele aqui para testar ele com rosa. E esta aqui é um modelinho bem diferente, bonito, que eu adquiri no site do Shopee. Então, ela tem esse designer diferenciado, né? Transparente e a tinta está aqui em volta. Então, ela também tem esse tom de laranja. E aí, do outro lado, ela tem uma ponta estilo canetinha, mais fininha. Tá escrito aqui em coreano, acho, né? Design by Coreia. Então, não vou saber dizer para vocês o nome. A identificação aqui tem um HK número 519. Mas no site da Shopee você encontra com facilidade. Tem outras cores lá também. Rosa, da Jocarovski. Tem uma cor bem viva, gosto muito. Este modelinho da Cas, um pouquinho mais clarinho. E aqui aquela outra ponta da Cas. Então, esta aqui é essa, laranja. E a outra ponta é esse, que ficou aqui, um rosa meio alaranjado. E esta outra caneta, ela é da marca iMail Noblesse A218. Então, ela é uma caneta rollerball aqui na ponta, deste lado. Essa é a preta. E aqui a rosa, que no início eu falei para vocês que a tinta, né, líquida, a gente podia ver aqui, já não tem mais. Então, ela tá bem no finzinho, mas eu trouxe ainda ela para vocês, que ela tem um pouquinho aqui. E a cor dela é muito linda e muito viva, mas nota-se que já está falhando. Eu também tenho o amarelo, mas eu nem coloquei aqui para vocês, porque o amarelo já não estava saindo mais nada de tinta. Fiquei muito triste. No azul, nós temos aqui Jocarovski, um azul muito vivo, forte, bonito. Da Pilot. E o da Cis, que apesar do corpo lembrar um pouco pastel, não é pastel. É um azul normal, muito bonito também. E no verde, nós temos aqui a Jocarovski, um verde clarinho bem bonito. E a única que eu tenho dessa marca, Goler. Um verdinho clarinho também, muito bonito. Não tão claro quanto da Jocarovski, mas claro. E aqui no roxo eu tenho só da Jocarovski. É um roxo bem forte. E eu tenho dois modelinhos. Eu quis trazer esse aqui para vocês verem. Esse modelinho mini da Jocarovski. Muito fofo, pontinha mais fininha.
e um pouquinho só mais escuro do que o outro. Porém, esse aqui é novo, pode ser que a diferença seja por causa disso. Esse aqui já eu tenho há mais tempo e eu uso não uso muito roxo, mas uso um pouquinho mais do que esse aqui é novo. Então, nas cores neons, o que nós temos é isso. Bom, pessoal, tive um probleminha aqui de gravação. Eu achei que eu tava gravando, mas não estava gravando. Eu acabei fazendo tudo aqui na maior empolgação para vocês. Quando eu fui ver, não tinha gravado nada, né? Mas vamos lá. Na primeira marcação que a gente fez neon, a parte de trás ficou assim, né? Então é bom a gente ver como ficou o sombreamento. Então algumas marcas, né, ficaram um resíduo no começo ou no final e algumas nem tanto. Por exemplo, a Jocarofice, que é nova, amarelo, marcou um pouquinho no final, mas ficou bem suave o sombreamento dela. A Pilot também ficou bem suave, a Faber-Castell super suave e a Cis, que também é nova, ficou um pouquinho no começo e no final. A Jocarofice laranja só sombreou, a Pilot Friction ela é muito clarinha, então ela deu uma sombrinha bem clarinha aqui. A Faber-Castell, que é aquele cor de abóbora, sombreou, passou um pouquinho no começo e no final. A Cis também no começo e no final um pouquinho. A Cass, aquela que é a normal, sombreou bem pouquinho. Já aquela Cass que tem duas pontas ficou um pouquinho no final. E aquela do Shopee um pouquinho só no final, que ela é nova também, eu quase não uso. No rosa, a Jocar, ela não transpassou, só fez uma sombrinha. A Cas, no começo e no final, transpassou um pouquinho. A Cas, de duas pontas aqui, a rosa um pouquinho, vazou no final. E a Emaille só sombreou. Aquela que é bem pigmentada, bem rosa, que é de tinta líquida mesmo. Ela não tem aquele filtrozinho, então ela é direto do reservatório, a tinta cai direto na ponta. Ela transpassou só um pouquinho, mas lembrando que ela está no final. No azul, a Jocar só sombreou, a Pilot no começo e no final transpassou e a Cis também no começo e no final transpassou um pouquinho. No verde, a Jocarofice um pouquinho no final transpassou e a Goler bem pouquinho no começo e no final transpassou um pouquinho. No roxo, a Jocar, a primeira que tem a ponta mais grossa, normal, um pouquinho no começo e no final. E a menorzinha, a Mini, no começo e no final também vazou um pouquinho. Lembrando que ela é nova, essa aqui é um pouquinho mais velha. E eu tenho a mão bem pesada, então conforme, se você tem a mão mais leve, pode ser que você não perceba muito isso. Mas se como eu tenho a mão um pouquinho mais pesada, às vezes no começo e no final, você pode sentir um pouquinho mais. Agora vamos para as queridinhas do momento, que são as em tom pastel. Nós temos aqui a Jocarofice, um pouquinho mais forte. A Faber-Castell, elas têm a ponta um pouquinho diferente uma da outra. São 3 espessuras diferentes, mas ótimas para aquilo que a gente usa. Eu geralmente uso mais a Jocar, porque é um pouquinho mais grossa, e para aquilo que eu uso ela me serve um pouquinho melhor, me serve melhor. Gosto de todas para mim tem o mesmo efeito, até o tom é bem parecido, mas essa aqui, por ser mais grossa, geralmente eu uso para fazer a grade do meu bullet journal pessoal, então para ganhar mais tempo eu acabo usando ela. Mas são todas lindas, maravilhosas. Só a Faber, que em relação às outras duas é um pouquinho a coisa mais clara, a Cis um pouquinho mais viva, mas ela é mais nova, a Jocaria é a mais velha que eu tenho e é a que eu mais uso, então pode ser que esteja até já no final, então talvez por isso já não tenha tanto brilho, mas assim, então, cores ótimas, maravilhosas, perfeitas. No laranja, nós temos aqui a Jocarofice com laranja muito bonito. A Pilot também bem clarinho. E a Cis mais clarinho ainda, muito, muito, muito pastel. Uma graça. A Jocarofice também tá numa cor bem bonita, porém bem forte. Mas tá muito bonita também. Em relação ao tom pastel azul, que eu adoro azul também, a Jocarofice pra mim deixou a desejar, porque esse azul tá mais pra verde e de pastel não tem muita coisa, né?
Já a Faber-Castell entregou um bom resultado, falando em azul pastel. Tá muito bonita essa cor. No lilás, nós temos aqui a Jocaroffs com uma cor bem suave, muito linda. E a Cis, pouquíssima coisa mais clara também muito bonita. No verdinho aqui eu só tenho a Cis, eu não uso muito verde. E apesar de gostar muito de rosa, não tenho muitos marcadores rosa. E no pastel eu tenho esse aqui da Cis. Também estão muito suaves, muito bonitos. Eu faço parte, acompanho na verdade, né, algumas comunidades de Bible Journaling, que é um devocional artístico, né, onde a gente faz o estudo ali da palavra e depois coloca isso em arte na nossa Bíblia. Eu não tenho feito muito porque no Brasil nós não temos Bíblias católicas destinadas ao Bible Journaling, né? Que seria um espaço para você fazer a arte ou fazer o seu estudo bíblico, algumas anotações referente ao seu estudo. Mas eu ouvi falar nesses grupos que a Faber-Castell é um excelente marcador para você fazer as suas marcações na Bíblia. Então eu fiz aqui um teste para vocês com o marcador amarelo. Eu não tinha feito ainda, a primeira vez que eu fiz foi aqui para vocês com esse vídeo. Se você pegar aqui, por exemplo, essa marcação que foi feita com o marcador normal, faz tempo que eu fiz essa marcação, foi no ano passado. E ela transpassou bem aqui pro outro lado. Apesar de já ter apagado um pouquinho, né, ter desbotado um pouquinho, você ainda percebe. Porém, essa que eu acabei de fazer pra vocês, na gravação que eu achei que tinha feito, mas não fiz, né, ele ficou bem clarinho, bem suave, bem bonito. E transpassou bem pouco pro outro lado, porém aqui eu creio onde tá mais aparecendo a cor, é porque eu acabei passando mais vezes, tá? Eu quero ser muito perfeccionista, então, às vezes, para não ficar nenhum branquinho ali, eu repassei. Em marca-texto, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Para ele não passar, ainda mais para uma folha tão fina quanto é a folha da Bíblia. Então, passou bem pouquinho. Não sei nem se vocês conseguem perceber, porque o amarelo é bem clarinho, né? Ficou uma cor bem suave. Eu achei legal porque eu andei fazendo as marcações, decepcionada com os marca-textos neon que transpassavam muito. Eu andei fazendo umas marcações com lápis de cor. Adquiri algumas cores neon, que eu tinha também visto algumas indicações bem bacanas. Eles têm umas cores muito bonitas mesmo, porém algumas são claras demais. E pelo fato do lápis, né, você ter que colocar mais força para a cor sair, né, você acaba forçando muito e fica marcado a página da Bíblia, que é uma página bem fininha. Então, principalmente do outro lado, você viu ali que tem uma marcação, né, que chama atenção e às vezes, né, desconcentra a gente. Então, em relação a isso, o marcador achei bem melhor, né. Tem mais um teste que eu fiz aqui com azul. Acabei de fazer aqui pra vocês, quando eu achei que estava gravando, mas não estava, né. Dona Lise. Aqui no Jeremias. Fiz aqui com... Cadê? A marcação que eu fiz. Perdida aqui. Aqui, achei. Então, aqui ficou bem clarinho também, ó. Esse é o azul da Faber, que é o que o pessoal tem indicado aí nesses grupos. O traço que ficou mais corrido ficou só um sombreado, e aonde eu marquei o pincel para fazer esses risquinhos aqui, eu acabei pressionando ele, então ele acabou ficando nos pontinhos mais fortes, que eu creio que com o tempo ele vai desbotar e já não vai aparecer tanto, mas não interfere de ler o texto que ficou aqui atrás. Então, gostei muito do resultado desse marcador aí, que eu vi as indicações aí nos grupos de Bible Journaling, e vou até aderir às outras cores para fazer essas marcações na Bíblia. Ficou muito bonito, gostei muito. Parabéns, Faber-Castell.
Aqui no Brasil a gente não encontra. Eu sinceramente eu acabei dando uma parada em relação ao Bible Journaling por não ter muito material indicado justamente para o Bible Journaling aqui no Brasil. Eu vi nas páginas estrangeiras que tem muito material, porém esses materiais são caros para você trazer do exterior para o Brasil, e quando você acha no Brasil eles acabam sendo difíceis de achar, e quando acha muito caro. Então a gente vai tentando fazer adaptações. Então nos grupos que eu participo eu vi essas indicações aí, que o da Faber-Castell era uma boa pedida, né? Dava certo, e eu fiz o teste agora aqui para vocês e deu certo mesmo. Gostei muito. Bom, concluindo o nosso teste com as marca-texto pastel, vamos ver como ficou em relação ao sombreado. Na marca da Jocar Office, nós temos bem pouquinho de depósito aqui no final, ficou mais um sombreado bem clarinho que nem interfere em nada. Na Faber-Castell, ficou no começo e no final, mas lembrando que ela é nova, eu tenho pouco usado, e a Cis bem pouquinho no final. Na pastel da Jocar Office também ficou um sombreado, e no final um pouquinho de depósito. Na Pilot, como ela é muito úmida, ela enrugou um pouquinho na hora que eu passei, agora já tá seco, e ela depositou bem no começo e no final. E na Cis bem pouquinho no final, e ela quase nem sombreou. Muito bom o resultado da Cis aqui na folha de trás. Na Jocar Office, que era para ser azul, mas mais parece um verde, bem forte por sinal, ficou um depósito no começo e um pouquinho mais forte no final, onde a gente acaba, né, antes de tirar, fazendo mais força. E na Faber-Castell, que é aquela bem clarinha, que na Bíblia teve um resultado muito bom, ficou aqui um pouquinho no começo e um pouquinho no final, lembrando, né, como eu falei pra vocês, eu tenho uma mão bem pesada. No Lilás ficou bem clarinho aqui, mais uma sombrinha mesmo na Jocar Office, um pouquinho no final, passou um pouquinho, e na Cis ficou um pouquinho só no final, ela é bem clarinha, quase não apareceu. No verde aqui da Cis ficou só um pouquinho no final, e no rosa também só um pouquinho. Muito bom o resultado também. Aqui vocês podem ver onde eu escrevi o título. Esse lilás aqui é o lilás da Cis, né? Não escrevi ali no final, ele depositou um pouco. No da Pilot, que eu falei que é um marcador bem úmido. No primeiro teste que eu fiz aqui nessa folha, como eu falei pra vocês, eu acabei me perdendo ali na gravação, achei que estava gravando, mas não estava. Mas dava pra ver que ele ficou bem úmido, ele é muito úmido, porém eu tenho usado ele pouco por causa disso, ele transpassa muito. Como o meu bullet profissional, ele também é no caderno pautado, e eu uso ele pouco, por causa que ele transpassa muito. Então, se você, por exemplo, vai usar num papel de gramatura maior, num bullet desses, né, que tem a gramatura maior, que 56, de 70 talvez para cima, já não vai marcar tanto, ou se marcar, marque bem pouquinho. E aqui é o da Cis, o marcador da Cis, que eu tenho a mão mais pesada, e então em alguns lugares ele marcou mais, onde eu escrevi aqui a palavra pastel. E agora, para finalizar o nosso teste de marcadores, vamos falar sobre um marcador que não se fala muito, não é muito fácil de encontrar, mas ele tem sido um sucesso, principalmente quando se fala em Bible Journaling, porque vocês viram, mesmo o marcador pastel da Faber, que ele tem sido muito recomendado nos grupos de Bible Journaling, pelo menos eu tô falando Bible Journaling porque é onde eu tenho visto as pessoas falarem muito mais dele. Em grupos normais de estudo, né, de quem trabalha com pinturas e tal, o pessoal fala muito bem de todos os marcadores de várias marcas, porque tem marcador para vários tipos de papéis, de trabalhos, né? Então tem uma infinita variedade, tem muita marca nova chegando no mercado que a gente nem conhece, e marcas que a gente não vê chegando em algumas cidades. Por exemplo, uma cidade do interior, tem coisas que eu tenho procurado, que eu vejo na internet, as nossas amigas youtubers colocando aí, eu fico louca querendo adquirir, ligo lá nas minhas papelarias de preferência, e parece que eles nunca nem ouviram falar desse tipo de material, né? E eu fico assim, eu quero, né? Às vezes, se você for comprar pela internet
o frete fica muito caro, então às vezes não compensa, né? Dependendo do frete você tem que pagar. Se você fosse comprar na sua cidade aquele produto, o valor do frete, você compraria às vezes 2 ou 3 canetas só com o valor do frete. Então, quando a gente não tem muitas possibilidades, né? Isso aí pesa um pouquinho, né? Então a gente acaba não adquirindo muita coisa pela internet. Mas quando dá, a gente aí faz umas comprinhas por aí, né? Inclusive, tô esperando chegar aí uns marcadores muito tops que eu já vi há muito tempo aí em outros canais e quero trazer para vocês, mas estou esperando chegar, né? O correio tá em greve, então quando chegar eu faço esse vídeo aí para vocês com os marcadores e umas cores bem diferentonas que estão aparecendo e que eu não vi, não encontrei nas minhas papelarias aqui da cidade. Então vamos lá. Agora nós vamos falar dos marcadores em gel. Isso mesmo, marcador de texto em gel. Esse marcador, ele é uma boa pedida se você vai fazer uma marcação em folhas muito finas e você não quer ver esse transpassado na folha, né? Passar para o outro lado, às vezes até atrapalhar você de ler o outro lado da folha. Então, ele tem sido uma boa indicação, principalmente para quem faz o Bible Journaling, que a Bíblia, como eu falei para vocês, tem um papel bem fininho. Existe uma variação muito grande, né, de Bíblias, modelos de Bíblias e também de folhas, mas geralmente a variação da gramatura da folha da Bíblia é a partir de 20 gramas, né? Então, você pensar, essa folha aqui desse caderno, ela tem uma gramatura 56, ela é fina e alguns marcadores passam para trás e até canetas esferográficas, algumas às vezes acabam transpassando, né, para o outro lado da folha e às vezes até interferindo no outro texto que você for colocar ali ou que você for ler, se for um livro, né? Então, pensando nisso, foram criados, né? Estão chegando aí de algumas marcas, esses marcadores em gel, que são tipos giz de cera, porém um pouquinho mais clarinho, principalmente porque eles vêm nessa pegada neon, então eles são mais clarinhos. Então aqui a gente tem 3 modelinhos que eu escrevi o título aqui para vocês. Aqui eu deixei esse espaço para vocês verem, ó, o quanto que esse marcador laranja aqui pastel da Pilot marcou. Ficou aqui ainda umas marquinhas. Eu não quis tirar a folha justamente para mostrar para você. Então se você tem uma mão tão pesada quanto eu, às vezes você perca aí algumas folhas que vão estar interferindo aí no seu trabalho. Então vamos lá. Eu tenho poucos marcadores, porque no livro, geralmente eu não tenho costume de marcar as coisas. Eu uso eles mais na Bíblia mesmo. Então vamos ver aqui. O amarelo da Jocar Office. Bem, né? Uma coisa que eu gosto muito desses marcadores é que eles têm um cheirinho muito, muito, muito gostoso. Você não vai ficar cheirando, né? É um cheiro assim que você sente só se você colocar próximo mesmo do seu nariz. Mas ele é assim, ó. Chega a ser transparente. Vamos chamar a mina, né? O giz, né? Marca texto Color Gel. Esse aqui é o da Jocar Office. Eu não vi ainda em outras cores que além dessas que eu tenho aqui, que é o verde, o laranja, o amarelo e o rosa. Não sei se tem como nos marca-textos comum, o azul e o lilás. Eu ainda não vi. Se tiver, eu quero adquirir para experimentar, mas eu ainda não vi. Então, eles são geralmente giratórios, né? Você gira aqui e vai saindo para fora conforme você vai usando. Você vai girando aqui no final e a pontinha vai saindo para fora. Então, aqui eu ainda não tive, como eu uso pouco, não tive necessidade de colocar muito, então ele tá bem no começo. Então, aqui é o amarelo. E recentemente eu vi esse aqui da Cas numa loja e como o corpo tinha essa cor bem forte no amarelo, eu falei, vou comprar para ver se, né, se tiver esse tom de amarelo aqui, eu vou gostar muito. Mas ele é igualzinho o da Jocar Office, não mudou nada. E esse é o da Cas. No rosa nós temos aqui também da Jocar Office. E aí, eu tenho esse modelinho aqui da Atriz, só tenho esse, tá no final. Que ele, pra mim, ficou ali no intermediário entre o rosa e o laranja, né? Entra dentro daquela outra cor, você não sabe se é um laranja
rosado ou um rosa alaranjado, apesar da tampa ser bem laranja. E aqui no laranja da Jocarofice, ele já é um laranja mais clarinho. E o verde, também da Jocarofice, bem clarinho. Então, no marcador em gel, se você ainda não conhecia, essa aqui são as cores dos modelinhos que eu tenho. Tem outras marcas que eu já vi, se eu não me engano a Compactor tem, tem uma outra marca que tem, mas agora eu não tô lembrando o nome, mas o que eu tenho são esses aqui. Então, vamos fazer aqui um teste na Bíblia com uma cor, vou fazer com o amarelo, para vocês verem como fica. Então, quero marcar esse versículo aqui. Só uma coisa que me incomoda um pouquinho neles é porque ele tem essa ponta grossinha, né? Por ser de giz. Então, às vezes, se você quer fazer um detalhe mais, como eu fiz aqui, por exemplo, com o lápis, né? Um contorninho mais arredondadinho assim. Então, já é mais difícil por ele ter essa ponta um pouquinho mais grossinha. Mas ele não deixa de cumprir o seu papel, que é marcar, destacar aquela parte do texto, né? Ficou bem iluminadinho. Não mancha, ó. Não mancha. E deixo só uma leve sombra. Lembrando que vocês viram que eu passei várias vezes aqui, né? Eu gosto bem marcado, então eu passei várias vezes por cima. Então, ele ficou só um sombreadinho, diferente do marcador de texto comum. Então, eu creio que para trabalhar com a Bíblia, seria muito legal se as marcas começassem a investir em outras cores para que a gente tenha uma variação maior, né? Quem sabe até fazer alguns desenhos mais elaborados com esse tipo de material. Muito bacana. E mostrando aqui nesse caderno de gramatura 56, eles só deixam um leve sombreado. Não transpassa nem nada. Então, nós tivemos aqui um marca-texto gel, um marca-texto pastel e um marca-texto neon. Então, por hoje é isso. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para que você possa estar aí recebendo as notificações dos próximos vídeos. Em breve eu vou trazer mais vídeos sobre outros tipos de caneta para vocês conhecerem os modelinhos que eu tenho e saber sobre os cuidados que vocês podem ter com ela. A gente ainda vai falar sobre caneta gel, caneta fine liner e canetas brush pen, que são as queridinhas do momento. Então não se esqueça, se inscreva, assine o sininho das notificações e divulgue o nosso canal com os seus amigos papeleiros e papeleiras que gostam aí desse universo da papelaria. Beijos, meus queridos e minhas queridas, e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau!